E voltando então com o lado oculto, hoje vamos a tocar um tema um pouco alheio aos que hemos falado anteriormente sobre o tarot mental ou sobre técnicas de cura. Eh, Vejo por las pessoas que me procuram, que mandam mensagens, que existe uma procura real por um conhecimento místico, esotérico, fora do contexto religioso. É dizer, muitas pessoas en parte, empezaron a ver que ellas no precisan un intermediario en ese proceso de encuentro con lo sagrado dentro de ellas. Y eso que es sagrado dentro de ellas no tiene nada a ver con una cuestión de dogmas religiosos o estudios místicos dentro de lojas o grupos espiritualistas. Es algo absolutamente pessoal. Igual que el desenvolvimiento místico. Não posso dizer que existe um livro que ajuda ao místico a se desenvolver. Existe uma infinidade de temas que o místico procura. Técnicas de meditação, exercícios, técnicas de concentração mental. Es decir, o místico que está procurando desenvolver um conhecimento que está alheio à medicina clássica, que está alheio à psicologia clássica, porque a medicina não estuda agora técnicas, digamos assim, alternativas de cura, porque dentro do seu próprio conhecimento, da química, da neurologia, do estudo, digamos assim, do processo do gene, da genética, está encontrando respostas para a problemática humana, de diversas maneiras. O que eu acho extremamente interessante, é dizer, não estou contra a ciência. O problema é quando vemos que a ciência nega aquilo que pode ser importante para servir o homem. É importante que entendamos que o homem não tem que servir a um método científico. A ciência tem que servir ao homem, assim como a mística tem que servir ao indivíduo em seu processo de crescimento. A mística é algo pessoal, absolutamente pessoal. Não tem nada a ver com uma ideia global, grupal, porque cada indivíduo desenvolve seu próprio processo de crescimento espiritual e místico, independente do grupo. Então, eu diria que todo o contrário. Quando um místico quer crescer, se ele se envolve com um grupo, ele vai perder seu desenvolvimento místico porque vai estar se comparando com os outros, vai estar avaliando e julgando o crescimento dele em comparação com os outros, que pode ser maior ou menor, dentro de seus valores que se dão dentro de um grupo. E realmente o místico desenvolve seu conhecimento através de uma prática e uma experiência totalmente aislada e isolada, porque através disso é que ele vai galgando seus degraus de conhecimento. Não é o conhecimento do outro, que é o que acontece na ciência clássica, é dizer, o conhecimento de um, do outro, que vai se somando, então se transforma em uma rede de informações e de conhecimentos. Mas dentro do plano místico, o conhecimento é absolutamente pessoal. Então, eu tenho experiências que foram importantes para meu desenvolvimento. Eu estou passando algumas dessas experiências para que vocês vejam que não precisam de um intermediário para você chegar às suas verdades. Vamos dar um exemplo. Durante muitos anos, uns 10 a 12 anos, trabalhei fazendo experiências de regressão em pessoas que eram importantes para mim de tratar no consultório, não com um critério de tratamento ou de terapia, mas para ter informações, tanto para eles que precisavam, e todo homem precisa ter uma ideia de si mesmo mais ampla que a que se tem dentro de um plano histórico, de lembranças, e a la vez ter uma ideia, a regressão existe, é real, não é real, existe uma alma
existe um espírito, que são coisas diferentes. E só vamos ver isso através da nossa própria experiência, senão vocês vão ler um monte de livros, um monte de informações de outros, e vocês vão ficar só com informações e não com experiências que são a base de seu verdadeiro conhecimento e sua sabedoria. Sabedoria que você precisa para encontrar respostas para você e talvez ajudar a outros. Mas de qualquer forma, o mais importante é servir para que os outros encontrem seu caminho. E nessas experiências, 12 anos de experiências, de fazer regressões com meus próprios clientes, claro que não eram todos, eram alguns que eram pessoas já espiritualizadas e com uma empatia muito forte comigo, o que ajudava muito a fazer, a organizar horários para vir, fazer, dispor de tempo para fazer as práticas e as experiências. Então, eu acho que isso ajuda muito quando vocês têm uma fonte, digamos assim, de trabalho, com a qual você pode conseguir elementos para fazer desenvolvimento de conhecimentos e de experiências místicas. Em realidade, nesses anos de práticas, o que eu vi, que essas pessoas que regrediam a outras vidas, viajavam no tempo. As mulheres sempre foram mulheres, os homens sempre foram homens. Então, quando vocês veem a doutrina espírita, que nos diz que o espírito, que a alma não tem sexo, pois, em realidade, nas experiências que eu fiz, as pessoas repetem sua sexualidade. E isso que é importante, que vocês fiquem abertos, não com um dogma ou com uma filosofia ou com uma religião cravada em seu peito, de tal maneira que o que sai dessa religião, então não entra. Não vou analisar, não quero ver, não me interessa. Igual que a psicologia, quando entra a se falar de telepatia, não, isso está fora da psicologia. Não, mas tem a alma, não, a alma está fora da psique, apesar de que psique quer dizer alma. Então, são coisas que não se entendem. O místico sabe que ele caminha na beira de um abismo infinito. Deste lado temos a racionalidade, as coisas concretas, o método científico, e tudo isso é importante. Do outro lado temos o infinito. Percepções místicas, a capacidade da mente de ir além do espaço e do tempo. Não posso deixar isso de lado. Não posso deixar de investigar aquilo que parece ser proibido para um núcleo de pessoas porque não entra dentro de um dogma de método científico. Para mim, as experiências que eu tive foram meu método científico. Então eu pude ver que existe uma alma que reencarna, geralmente em corpos do mesmo sexo. O interessante é que muitas coisas se repetem, muitas coisas têm ciclos, no qual vemos ciclos de 7 anos, ciclos de 4 anos, no qual as coisas se repetem em outras vidas. Quando essas pessoas regredem e retornam à consciência, elas não têm lembrança, porque isso não é uma regressão a um estado intrauterino psicológico, é uma regressão na qual temos um certo desprendimento da aura, do K do ser. E isso é importante que vocês entendam. Quando vocês conseguem afastar um pouco o K, vamos dizer, a aura da pessoa, quando uma consegue afastá-la do corpo, ela deixa de estar presa ao tempo da mente, da razão e da racionalidade. Então, vocês afastam e a pessoa, pum, dispara no tempo. E ela faz, é como um tiro no tempo, não é uma viagem, a pessoa sai e retorna porque vocês afastam a aura da pessoa e depois a trazem novamente. Só que nesses instantes, a pessoa tem clarões de
vivências de outras existências. Quando retornam, não sabe bem o que aconteceu, mas se vocês gravam, vão poder mostrar à pessoa sua experiência, sua fala, o que se manifestou nessa etapa de desprendimento místico que a pessoa tem nesse processo de regressão. Então, não é uma regressão comum, é uma regressão com desprendimento. Quando vocês desprendem, lembrem isso, é importante, desprender o K, a energia que vocês têm. Quando ela afastam da mente, do corpo, ela deixa de estar presa a um tempo. Então, claro que eu descobri infinidade de coisas que são importantes para definir por que eu estou aqui, o meu conceito de destino, o que é destino para mim, o que é destino para a pessoa que eu atendo, o que é destino relacionado com o amor, com a vida, com a morte. Essas coisas se vão percebendo no correr de anos e anos, vocês começam a entender um pouco mais que existe uma razão que nos transcende para tudo. Tudo tem um sentido e tudo tem uma razão. E existe um destino. Só que vão perceber que algumas pessoas têm um destino determinante, outras estão criando esse destino. Então, são eminentemente diferentes. Aquele que está em um processo de criar, digamos, um programa. Estou criando um programa de computação para mim mesmo, que me defina, que defina um sentido de minha existência, e cada existência que eu tenho, eu vou construindo esse programa. Então, vamos dar uma ideia de que é algo assim, não tenho como levar uma imagem diferente, porque é o que as pessoas poderiam entender racionalmente. Apesar de quando você empieza a se aproximar do conceito de destino, isso fica muito mais amplo e mais que está associado com suas próprias experiências. Mas digamos que o conhecimento místico é algo pessoal, pero que leva o homem a um processo de evolução, de percepção dos verdadeiros problemas psicológicos que habitam em cada indivíduo. Em parte, quando parei de fazer essas experiências, foi porque eu fiquei muito frustrado com o quê? Com tudo aquilo que uno estuda, dizer, porque esta pessoa é neurótica, tem depressão, tem isto, então vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Em realidade, quando você faz regressões, você começa a entender que tudo tem uma razão que transcende nossa própria formação. Eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero curar, eu quero tratar, mas às vezes, através do tempo, uno vê que tem que cuidar muito do que está tocando em cada indivíduo. Vou arrumar o chakra dessa pessoa, a energia desse centro de energia. Temos que ter muito cuidado com os processos terapêuticos, porque no fundo, detrás de tudo, nós temos que ter certeza de que estamos servindo ao destino, a algo que nos transcende, a algo que está por cima de nossos desejos, de nossas vontades, de nossa ideia do bem. Existe algo maior. Quando você começa a ter percepção disso, se dá conta a cada dia que você é menor do que você achava que era. E que existe algo maior em cada indivíduo, em sua própria ignorância, em sua dor, em seu sofrimento, em seus erros. Todo é um processo evolutivo que cada ser tem que passar. Às vezes parece que estamos ajudando e não estamos ajudando. Às vezes, a ideia de fazer o bem é ruim. Eu quero fazer o bem, eu quero servir, eu quero ajudar. Isso pode ser muito ruim. Inclusive para a pessoa que está com esse desejo obsessivo e constante de superar-se, ou superar seus conflitos através de servir. Ele tem que estar bem, cada um de nós tem que estar bem, com sua consciência, com seu próprio destino, com sua evolução. Que é algo muito diferente do que a maioria das pessoas pensam.
totalmente distante del conceito do bem e do mal das religiões, muito distante do espiritualismo, do espiritismo. Por isso que eu quero que vocês façam suas experiências e vocês desenvolvam seu conhecimento. Tem uma prática interessante que justamente, vocês sabem, não? Podem criar energia entre as mãos. Isso é uma coisa muito clara. Como que se faz criar energia entre as mãos? É simples, vocês criam dentro de vocês uma espécie de pêndulo. E esse pêndulo se mexe de um lado para o outro no corpo. E dentro de vocês como se tivessem um líquido, digamos assim, que vai para um lado, tum, 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 e para o outro. E de repente vão a perceber que esse pulso de movimento dessas águas internas empiezan a crear um pulso nas mãos, que não é só o pulso cardíaco. E depois que vocês sentem esse pulso nas mãos, cada vez que vocês empurram através desse movimento pendular de seu corpo interno, enchem e empurram os líquidos para um lado, depois empurram para o outro e vão começar a perceber que pum, pum, algo late na gema dos dedos, algo começa a latir. Então vocês, quando chegam a esse ponto, começam a comprimir. Em lugar de ir para os lados, vão para o centro, o centro, o centro. Tum, tum. Começam a comprimir essa força no centro e vão ver que chega um momento que uno tem uma esfera de energia entre suas mãos. E essa esfera de energia é palpável. Se pode comprimir, se pode dar mais densidade se você coloca cores ou sons diferenciados nela. Sim. Mas isso é importante para quê? Para fazer isto que eu quero ensinar a vocês. Colocam frente a seu coração as mãos assim. É importante que estes dedos fiquem anulados e estes três ficam ligados. Então, o mesmo pulso que vocês criaram aqui, lo van a criar aqui. A ver se podemos fazer aqui. Lo criam aqui à frente de vocês. Vão com o corpo para um lado, para outro, para um lado e para outro, e depois para frente e para trás. Para frente e para trás. Levando ao centro. Então, vão criar um campo de energia, que é sua própria aura comprimida, à frente de vocês. Quando expiram o ar, afastam, inspiram e comprimem. É mais lento, estou fazendo isso só para que vocês entendam. Inspiram e comprimem. Então vão começar a sentir um campo de energia entre as mãos. Juntam as mãos o máximo que podem, entre as mãos e o peito e o coração. Se cria um campo energético. E aí, quando vocês sentem o campo, o afastam. E se mentalizam a palavra, o verbo ataor. 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 Comprimem e afastam. Ataor. E vão ver que a mente de vocês começa a ter variáveis, começam a sentir clarões de luz, começam a ver imagens, como se o mundo estivesse girando e vocês estivessem vendo esse mundo girando. Estou dando um exemplo. Podem ver isso de maneiras diferentes. Tem pessoas que vêm como um filme. É decir, que é o que estamos fazendo? Estamos afastando a aura de nós. Quando afastamos a aura de nossa mente, através do campo magnético do coração, afastamos, vocês vão ter a percepção de sair do tempo. Podem fazer isso com outra pessoa deitada, ela bota as mãos cruzadas sobre o peito e você sobre a cabeça e sobre as mãos vão
absorvendo, fazendo força para chamar a aura. Quando vocês conseguem afastar um pouco a aura da pessoa, é suficiente para que o K dessa pessoa se liberte e voe no tempo. E aí é que nós vemos que existe uma energia que evolui em uma forma constante. Uma energia que transcende nosso corpo, nossa existência e pode ter centenas e centenas de anos. E uma consciência dentro dessa energia que é totalmente diferenciada a esta consciência intelectual que nós temos. Então, queria que vocês começassem a experimentar isso. Não quer dizer que, tá hora, já estou fazendo, já estou vendo, já estou viajando. É decir, vocês, ao afastar a aura, vão ter percepções, idas e voltas. É como ir olhando através de uma fechadura e vão ver uma imagem, depois vão ver outra, depois vão ver outra, e com o tempo vão conseguir ter uma percepção de sua existência como um ser eterno de maneira diferente. Da que tem o espiritismo, as religiões, a filosofia, é a sua maneira, é a sua verdade, é a verdade que Deus coloca em cada indivíduo. Não existe uma verdade para todos, existe uma verdade para cada universo. E cada um de nós é um micro-universo. Todos vamos a chegar ao mesmo ponto, mas todos somos diferentes. Não somos todos iguais, não somos clones. E ainda que sejamos clones, seríamos diferentes. Então, cada um tem um caminho, cada um tem um programa que está criando através do tempo de sua existência. Saber desse programa é importante, saber a razão de minha existência é importante. Só que essa razão eu não posso dar, só você pode encontrar. Esse é um dos métodos que podemos usar com outras pessoas e podemos usar em nós. Mais adiante eu vou ensinar como se faz com uma pessoa deitada, que é muito mais fácil. E o problema com as outras pessoas é que às vezes você tem que levar a pessoa a um estado alterado de consciência. Isso leva tempo, não é com qualquer pessoa que você pode fazer uma regressão. Agora, se você está procurando, se você já fez estudos místicos, meditação, desprender a aura, compactá-la e afastá-la, não é tirá-la do corpo, não podemos fazer isso. Podemos afastá-la um pouco. Quando afastamos a aura do corpo, nós vamos ter essa percepção de sair do tempo no qual nosso corpo e nossa mente estão presos. Então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima.